Oi, gente, tudo bem? Passando por aqui, como meu canal é um pouco novo, né, aqui no YouTube. Então, estou passando por aqui para falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou Jennifer Esteva, eu sou pedagoga, psicopedagoga, clínica institucional, né? Hoje eu atuo mais na área clínica, apesar de eu estar dando algumas palestras, né, em escolas, atuando um pouco nessa área, mas eu estou atuando na área clínica, tá bom? Então, eu sou casada, tenho 3 filhos meninos, e eu trabalhei 10 anos como coordenadora, gestora por um tempo, na área de instituições sociais, né. Então, eu tive meu último filho, lá no meu Instagram eu falo um pouquinho, né, em um post, como que eu saí do CLT, mas eu tive meu último filho e ele teve uma bronquiolite, e eu decidi que eu não queria mais ficar só no CLT, porque quando eu pego algo para fazer, eu me dedico muito. Então, eu vi que estava bem difícil para mim conciliar, né, a família com os filhos. Eu tenho um filho de 17 anos que já está na faculdade de engenharia civil. Agora, aí eu tenho um de 6 e tenho um de 3. Por que que eu estou contando um pouquinho da minha história, né? Para vocês entenderem um pouquinho o meu contexto, porque às vezes muitas mulheres estão na mesma situação que eu. Então, eu sou formada há muito mais que 10 anos, trabalho nessa área da educação muito mais que 10 anos, atuo como psicopedagoga há mais que 10 anos, mas eu ainda estava presa no CLT devido ao medo de abrir o meu consultório. Então, eu atendia, mas atendia só em domicílio, né? Era um complemento para o meu salário. Até então, eu falei: não, se é isso que eu sou apaixonada, eu vou ficar só nisso. Então, eu conversei com meu esposo, a gente ficou meio assim, mas falei: é uma direção de Deus para minha vida e eu sei que vai dar certo, então vamos seguir isso. Ele concordou, a gente foi com medo mesmo. E assim, gente, o primeiro mês que eu saí do meu trabalho, eu já tinha alguns atendimentos, eram poucos, mas eu fiz uma meta, né? Eu falei: eu quero tantos atendimentos durante um ano. E eu falei para o meu esposo: acho que em um ano eu consigo esse tanto de atendimento. Gente, sem brincadeira, menos de 6 meses eu já tinha muito mais do que esses atendimentos. Eu tive muita procura. Quando eu saí, eu já fiz minha logo, né? Eu consegui por um preço bem legal, bem barato. Fez minha logo, a empresa que eu contratei fez várias coisas ali para mim. Então eu fui divulgando, mandei fazer cartãozinho, fui divulgando por todos os lados, fui falando para as pessoas conhecidas, né? Falando, falando, falando. Então, eu fui sendo conhecida como psicopedagoga, então alguém lembrava e me indicava. Então, assim, gente, foi tudo, a maioria indicação, tá? Já de início. Então, aí depois, onde eu ia no mercadinho falava, ia num açougue falava, ia numa escola falava, e falando. E assim, eu tinha muita convicção que ia dar certo pelo fato de eu ser muito apaixonada por essa área, né? Desde nova sempre estudei essas questões de cérebro, sempre fui muito atrás. Eu achava que eu ia fazer psicologia, mas não fiz. Mas então eu já sabia quando eu fiz a pedagogia que eu queria psicopedagogia, e cada vez eu me especializo mais, tenho uma formação em transtornos do neurodesenvolvimento, que eu sou apaixonada, TDAH, quem me conhece sabe o quanto eu estudo sobre isso, sou apaixonada. Então, assim, quando a gente gosta do que a gente faz, é mais fácil dar certo, né? Então, eu amo o que eu faço. Então, assim, daí eu fui e comecei a atender ali em domicílio. Foi muito bacana, porque a gente tem o nosso próprio negócio, a gente é realmente quem a gente é. Trabalhar para os outros, a gente se esforça para ser, né, conforme a demanda da empresa. E para nós mesmos, a gente é realmente. Então, assim, eu me envolvo muito com as famílias, trabalhando em empresas. Eu sempre tive muito essa dificuldade que as empresas, por eu ser relacional, as empresas, às vezes, nossa, acaba ficando amiga de muitas pessoas. Então, assim, eu me envolvi muito com as famílias, tem famílias que estão comigo até hoje, né, pelo fato da necessidade mesmo dos filhos, principalmente famílias que nos procuram com filhos com transtornos, né,
A gente sabe que às vezes precisa de muito mais tempo. Então, assim, fluiu super bem, gente. Muito rápido eu já abri meu consultório. Coisa assim de 1 ano eu abri meu consultório. Porque eu também me organizei, guardei dinheiro, investi muito, estudei muito, gente. Tanto que no meu primeiro ano ali, eu tive uma carga mental muito grande, assim, fiquei muito cansada mentalmente, porque eu estudei muito. E quando a gente gosta de estudar algo, aquilo fica, né? A gente fica estudando, estudando, estudando. Então, eu estudei muito, me dediquei muito, me organizei, guardei dinheiro. Eu subloquei salas também um tempo. Aí, coisa de 1 ano, eu abri meu consultório. Não esperava, mas eu abri, que é onde eu estou aqui hoje. Então, investi bastante, né? É um investimento. Eu penso que quem vai entrar nessa área no começo precisa investir. Então, eu investi bastante. E eu tenho muita facilidade de entender testes, ler, aprender. E quando eu não sabia, eu pagava, né? E paguei mentoria também, supervisão. Então, eu me dediquei, porque quando a gente tá, a gente quer crescer, a gente precisa caminhar com quem já cresceu. Então, por isso que a gente é importante a gente buscar, né? Supervisão, mentoria. Então, dentro disso, eu comecei a dar supervisão também para psicopedagogas de todo o Brasil. Começou a me achar no Instagram, me procurar. Outras foi aqui em Maringá mesmo, né? Eu moro em Maringá. Então, pessoalmente, aí começou a falar, fulano te indicou, falou, faz com a Jennifer, e eu nem sabia de onde estava vindo algumas pessoas. Então, assim, eu fui crescendo, e minha agenda sempre lotada, graças a Deus, nunca tive essa dificuldade, sempre tendo gente esperando por vagas, né? Eu não atendo todos os dias, pelo fato de quando eu saí da CLT também, um dos propósitos era me dedicar ali para os meus filhos, para minha família. Então, eu nunca abri mão desse propósito. Se eu abrir mão, eu sempre converso com meu marido que eu vou trabalhar muito, vou ganhar muito, mas eu não vou viver o que eu quero viver com os meus filhos, com a minha casa, com meu marido, com a minha família, né? Entre outros propósitos que eu tenho para mim. E eu também gosto muito de me dedicar, não gosto de fazer nada correndo, nada com pressa, né? Atender as pessoas correndo. Gente, eu já demorei 5 horas de uma anamnese, porque eu queria explicar tudo para a família. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é explicar muito, 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 tanto desde a anamnese como em cada sessão. Eu explico para as famílias muitas coisas do que eu estou vivendo no atendimento, né? Se eu estou na avaliação, explico o processo de avaliação, se estou na intervenção, explico o processo de intervenção, né? Casos que chegam até mim, que não é minhas demandas, eu encaminho, né? Inclusive, eu não trabalho terapia ABA, o que 90% dos meus pacientes são TDAH com mais alguma comorbidade, então essa área que eu atendo muito. Faço avaliação de TDAH em adultos também, então a demanda que chega muito para mim, principalmente as faculdades me indicam muito, porque as faculdades pedem essa avaliação com a psicopedagoga, a gente faz a instrução ali no final de como lidar, né, com o aluno. Então, eu também atendo adulto para estimular as funções executivas. Adultos que fazem faculdade, principalmente, me procuram. Eu tenho uma apostila de estimulação cognitiva muito boa, com mais ou menos uns 80 exercícios para mais, não lembro certinho, que trabalha toda essa área ali de raciocínio lógico, atenção, memória, planejamento, velocidade de processamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, uma apostila muito boa, eu vendo ela também. Então, muita gente compra, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, fonos compra, psicólogos, muitos profissionais compram, professoras que trabalham ali, né, com alunos que precisam dessa estimulação. Então, é isso, gente, é mais ou menos um pouquinho da minha história, como é um canal novo, né, aqui no YouTube, então quero falar um pouquinho. Quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram para me conhecer, né? Conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acompanhar ali dia a dia. Eu tenho um grupo também, onde eu estou me dedicando mais, postando ali sobre minha prática clínica dia a dia, sobre intervenção. Então, esse é um pouco do meu trabalho, um pouquinho da minha história. Eu sou muito apaixonada pelo meu consultório, pela minha vida, né? Estou entrando, assim, estou no digital, mas eu gosto muito disso, do dia a dia, de me relacionar, de atender.
E é isso, gente. Esse é um pouquinho ali da minha história de como eu comecei como psicopedagoga a prática clínica ali do dia a dia, né? Porque eu atendo há muito mais anos, só que eu me dediquei mesmo ali para pensar em uma empresa foi esse tempo aí, mais ou menos. Então, eu sou muito feliz aqui. E é isso. Quem quiser me conhecer, entra no meu grupo lá do WhatsApp, entra no meu Instagram. E vamos aí, vou fazer um canal aí sempre falando um pouquinho, né, da minha prática clínica para vocês que são psicopedagogas, neuropsicopedagogas, profissionais ali que querem me acompanhar. E fica por aqui.